Você já parou para pensar em como o mercado de telefonia móvel mudou nos últimos 10 anos? Como tantas marcas decidiram desaparecer do mercado brasileiro e até mesmo do mercado global? Você, por um acaso, sente falta da LG e da Sony no nosso mercado? Tem gente que não. Tem gente que, quando pensa no LG K1, tem calafrios, sente verdadeiros arrepios e gatilhos emocionais. Mas vamos falar um pouco dessas marcas que sumiram do mercado e que algumas deixam saudades, enquanto que outras simplesmente são aqueles parentes distantes que a gente não quer lembrar que existem. Em um mundo hoje dominado por Apple, Samsung, Xiaomi e todo o seu guarda-chuva de marcas como Redmi, Poco, a Honor, a Motorola, Redmi, Oppo, enfim, as marcas mais tradicionais, e algumas delas são coadjuvantes, obviamente, do mercado, nós temos alguns fabricantes que foram de arrasta para cima há muito tempo e que de tempos em tempos precisam ser lembradas essas marcas porque fazem parte da nossa história, fazem parte da história da tecnologia, fazem parte do mundo mobile tal e como conhecemos hoje. Nesse vídeo nós vamos render uma justa homenagem a todas as marcas que desapareceram do mercado desde a década de 90 até mais ou menos 2015, 2016. A começar por aquela que eu considero a maior de todas, a grande perda que ninguém sente falta e aquela marca cujo CEO pagou pela própria língua. Vamos concordar que o grande marco de mudança da telefonia móvel na história, aquela que marcou um antes e um depois, foi realmente a Apple com o lançamento do iPhone em 2007. Depois desse lançamento, o jogo virou para muita gente e a primeira grande vítima do lançamento do iPhone foi a BlackBerry. Aliás, eu acho que a BlackBerry merecia um vídeo à parte para mostrar a sua ascensão e queda. Se bem que vários canais do YouTube já fizeram isso, então eu só tô aqui para fazer piada em cima da empresa. E ela mereceu desaparecer, porque o CEO ficou fazendo troça da Apple, tirando o sarro do Steve Jobs, depois do anúncio do iPhone, dizendo que a Apple não sabia o que estava fazendo, que Steve Jobs não era um vendedor de smartphones. Olha só que coisa. Hoje, a marca que era líder no segmento de smartphones corporativos é apenas uma lembrança muito distante do que foi um dia e que até virou filme. E eu tô doido para assistir o filme da BlackBerry. Depois que eu assistir, eu posso fazer uma resenha sobre ele. Mas fato é que, para uma marca que era símbolo de sofisticação, símbolo de que você era bem-sucedido na vida, porque apenas empresários e executivos usavam os telefones da BlackBerry, só no final é que ele começou a ser utilizado em larga escala como o smartphone dos jovens, e ainda assim dos jovens do Reino Unido. Não conquistou a Europa como um todo, apenas um país. Não conquistou os jovens norte-americanos, não conquistou o mercado norte-americano. Então, a BlackBerry pagou pela soberba, pagou pela arrogância, pagou pela prepotência do seu CEO. Eram smartphones icônicos, lendários. Eu mesmo tive BlackBerry para fingir para mim mesmo que eu era uma pessoa bem-sucedida. Gostava de digitar naquele teclado físico, até descobrir que o teclado virtual era a oitava ou nona maravilha do mundo e que o Microsoft SwiftKey humilha qualquer teclado físico da BlackBerry. Então, eram produtos que realmente chamavam a atenção porque tinha foco corporativo, porque tinha foco de funcionalidade, porque permitia, por exemplo, que você enviasse e recebesse e-mails em uma época em que a gente só imaginava que podia mandar e-mail a partir do computador. Faz falta a BlackBerry? Até que faz. Mas para o que ela se propôs a ser, e principalmente por tudo que falou de forma indevida, imprudente sobre o iPhone, a Apple e Steve Jobs, e olha, você não deve falar mal de Steve Jobs porque o homem que fez pacto com forças desconhecidas pode se voltar contra você. Por conta de tudo isso, a BlackBerry teve o destino que mereceu, um destino que ela mesma selou e acabou desaparecendo de nossas vidas. A Sims também é lembrada por muitos usuários das antigas.
Ela oferecia telefones icônicos com teclado físico e design com acabamento em azul muito bem definido. Até parece que a Siemens meio que patenteou essa cor de azul vibrante, um azul que quase te cega quando você olha no escuro. Não, tô zoando, não era um azul fluorescente, era um azul básico. Também não era azul Ferrari ou azul petróleo. Enfim, a Siemens teve vários modelos que se transformaram em elementos memoráveis da história da telefonia móvel. Não foi tão bem vendida no Brasil, mas eu, por exemplo, tive o Siemens C65 e mentia para mim mesmo que aquele telefone era um bom telefone. Não, ele não era. O sinal dele era bem fraquinho, eu não tinha uma boa qualidade de áudio, as ligações ficavam muito ruins nele, mas eu gostava de acreditar que, como ele era compacto, tinha tela colorida, tinha uma câmera razoável para o seu tempo, um teclado que era bacana para digitar, então todos esses elementos combinados me levavam a crer que os telefones da Siemens eram melhores do que a própria marca vendia para o grande público. Não era tão bom assim. Se fosse tão bom, teria sobrevivido no mercado, tal e como outras marcas. Se bem que naquela época já era difícil competir com Nokia, Motorola, Sony Ericsson, com a própria Apple que veio depois. Foi uma vida difícil para todos os fabricantes menores e a Siemens dentro do mercado de telefonia móvel é uma marca menor do que as suas principais concorrentes, mas era difícil para qualquer marca menor sobreviver no mercado. A Siemens até hoje faz muito sucesso na Europa no segmento de telecomunicações, mas de telefonia móvel, até mesmo no velho continente, ela não conseguiu avançar, não conseguiu prevalecer e sucumbiu diante das gigantes Apple e Samsung, tal e como várias outras que eu vou mencionar nesse vídeo. LG. Ah, dona LG. A parceria da LG com o TargetHD.net foi duradoura, foi sólida, foi consistente. Eu não só recebi vários produtos da LG ao longo dos anos de parceria, como também ganhei vários smartphones da marca. E sou grato até hoje por isso. Eu fui convidado para os eventos da LG até o lançamento do LG G6. Mas depois disso, quando a marca não conseguiu explicar por que colocava o processador velho em smartphone novo e cobrava preço de top de linha quando ele deveria custar o equivalente a um telefone de linha média, ficou difícil para essa parceria prevalecer e continuar. A LG não apenas tinha os smartphones, tinha os celulares básicos que também funcionavam muito bem no mercado como alternativas acessíveis para o grande público. Mas com o passar do tempo, a LG foi tropeçando pelas próprias pernas. Não dá para reclamar muito da LG. Ela tinha o fator de inovação a favor dela. Foi a primeira a lançar smartphones com tela curva, foi a primeira a lançar smartphones com efeitos holográficos ou fotografia e vídeo holográfico, foi a primeira marca que decidiu apostar em mais de uma câmera na parte traseira do smartphone. Então a LG bem que tentou e acho que tentou até demais. Ela abandonou o mercado de smartphones de uma forma até covarde, pela porta dos fundos, deixando muitos usuários sem o suporte técnico de modelos que em teoria ainda poderiam receber o suporte para alguns anos do Android. Mas infelizmente, e eu digo infelizmente com uma certa dor mesmo, a LG acabou saindo do mercado quando poderia ter tentado um pouco mais, quando poderia ter insistido um pouco mais com seus produtos, mas para mim fica aquela impressão clara de que a LG foi para o caminho errado em várias frentes no segmento de telefonia móvel. Da mesma forma como está fazendo no segmento de computadores portáteis. A LG, para quem não sabe, deu um tempo no mercado brasileiro nos seus notebooks, porque eram caros demais, estavam defasados e não tinham nenhuma atualização. Quem sabe volta, mas aconteceu a mesma coisa no segmento de smartphones. Pararam de vender os produtos, pararam de entregar os lançamentos, até que ela se retirou de forma definitiva. É um triste fim para a LG. E eu confesso que eu sinto falta da marca. Na verdade, eu sinto falta dos smartphones que a gente recebeu para testar. Tá, eu entendo. Depois que a gente começa a criticar
os lançamentos por conta das estratégias de mercado um tanto quanto equivocadas da marca, a gente realmente é deixado de lado. Faz parte do jogo, mas de qualquer forma eu deixo sempre as minhas boas lembranças para o pessoal da assessoria de imprensa da LG. A minha principal Smart TV é da LG, então não ficaram mágoas dentro de mim, até porque eu gosto da tecnologia OLED, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu me arrisco a dizer que a afinada Sony Ericsson é outra marca que deixa aquele sentimento de nostalgia nos mais saudosistas. Alguns smartphones da Sony Ericsson são simplesmente icônicos, principalmente os modelos da linha Sony Walkman. Eles são lembrados até hoje pela propaganda, pela qualidade e pelo fato de entregar música para uma geração que estava se conectando com música por conta do avanço da cultura pop, conexão com a MTV, enfim, vários fatores que ajudaram a Sony Ericsson ter a linha Sony Walkman como algo sustentável. Me lembro até hoje dos modelos que contavam com esse recurso, modelos que eram caros, diga-se de passagem, eram smartphones bem caros, preços bem salgados, e até por isso a Sony Ericsson acabou afundando da forma como afundou. Depois que a Joy Venture acabou, a Ericsson foi para um lado e a Sony foi para outro, a Sony ainda se manteve no mercado com alguns modelos de excelente qualidade, principalmente a qualidade fotográfica, que é algo que a Sony sempre mandou muito bem. Os smartphones da marca até hoje têm sensores muito interessantes, com parcerias diversas com a Leica e até mesmo do desenvolvimento dos próprios sensores em um momento posterior. Mas fato é que a Sony foi mais uma que deu uma bela regada para o mercado brasileiro. Ela ainda existe em mercados selecionados, principalmente no mercado japonês, que é o principal foco da Sony. Mas desistir do Brasil da forma como ela fez, realmente deixa um gosto bem amargo no consumidor brasileiro. Até hoje tem gente que gostaria de ter os mais recentes smartphones da Sony, mas acho que vocês, iludidos, não deveriam contar muito com isso, porque a Sony, tal e como deixa muito claro no segmento de videogames, não dá a mínima para o consumidor brasileiro. Porque se realmente se importasse, teria permanecido no mercado nacional. E a última dessa lista é a Meizu, que nem era tão popular no Brasil, mas chegou a comercializar alguns modelos pontuais, ganhando um certo destaque. A última incursão é uma palavra bonita para se falar no vídeo. A última incursão da Meizu no mercado brasileiro até que colocou produtos interessantes, em parceria com a V-Station e alguns lojistas começaram a comercializar os produtos por aqui, também as parcerias com alguns distribuidores e algumas marcas nacionais, mas não passou de uma iniciativa, não passou de uma tentativa, não foi tão longe assim como poderia ser. Essa é uma fabricante que para muitos é considerado como minúsculo diante de todo um mercado completamente ocupado por marcas mais robustas. Por outro lado, eu devo reconhecer que até mesmo a falta de iniciativa da Meizu ou falta de interesse no mercado brasileiro deve ser colocada com alguns pontos de asterisco ou exclamação. Escolha asterisco, né? Asterisco é melhor. Porque a Meizu, mesmo sem ter toda a força e a pujança para se fazer presente no nosso mercado, pelo menos tinha algumas alternativas interessantes para melhor relação custo-benefício. Mas, no final das contas, teve, sei lá, a mesma capacidade de uma Multilaser para lançar smartphones. Eu adoro pegar no pé da Multi, cara. Adoro, porque durante muito tempo eu sinto que o Brasil ficou... Olha, eu até respeito a Multi pelas iniciativas, mas durante muito tempo a gente ficou tanto quanto preso pelos lançamentos da marca. Eu vou lançar um vídeo para, mais uma vez, reforçando de que a Multilaser... ela tá inventando coisa com esse lance de complexo de vira-lata. Não adianta vir com essa história de complexo de vira-lata quando vocês lançam smartphones com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, custando R$ 398. Isso não vai ser acessível.
Isso é tentar enganar o consumidor mais leigo. Mas, enfim, assunto para outro vídeo. Para concluir, essas marcas que não fazem mais parte de nossas vidas, que desapareceram no mercado, elas merecem o nosso respeito, porque algumas tentaram e não conseguiram, mas outras permaneceram no nosso mundo durante tempo suficiente para marcar o seu nome na história da telefonia móvel. Algumas dessas marcas deixam saudades nos usuários que olham para o passado com dor, com saudade, com o saudosismo que eles carregam na alma com tanta veemência e às vezes até obliterando a possibilidade de olhar para frente. Mas são marcas relevantes, são marcas importantes, são marcas que fizeram parte da nossa história como usuários de tecnologia. Fizeram parte do mercado para fazer a roda da economia girar e foram todas humilhadas e massacradas por Samsung e Apple, que estabeleceram os padrões da telefonia móvel que nós temos hoje. Vá reclamar com esse duopólio porque que você paga caro por smartphone nesse momento.